Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo este vídeo. E hoje estamos fugindo um pouquinho do tema bíblico, dos temas bíblicos, né? Mas estamos com um tema muito importante a respeito da fé. A gente vai falando ao longo da vida, expressões, etc., que isso termina formando a nossa relação com Deus, a maneira de a gente se comunicar com Deus. E hoje nós vamos refletir e espero que vocês enviem outras sugestões, né? Atendendo exatamente a uma sugestão que eu estou refletindo sobre esse tema aqui, que é: já deu tudo certo? E a pergunta que a gente faz é: já deu tudo certo? Será? Né? Então vamos dar uma olhada, vamos aprofundar um pouco isso. E quais são essas relações com a nossa fé, as consequências? Será que isso tem alguma consequência negativa? A positiva é uma certa confiança. E vamos ver quais são as negativas também, ok? Hidratando aqui, eu sou o Diácono Eduardo Sierra, da Arquidiocese de São Paulo. Esta é a nossa Escola da Fé e nós vamos rezar, porque quem não reza vira bicho. Deus de amor e misericórdia, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre mim, sobre as pessoas que estão assistindo este vídeo, esta mensagem, e que possam compreender mais e ter uma relação cada vez mais íntima com o Senhor. E que o Espírito nos ilumine e proteja de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então vamos lá. Né? É desafiador, eu espero que alguém não se sinta de alguma forma, decepcionado. Né? Nós vamos procurar compreender da melhor maneira para o bem de todos. Né? Então, qual é o verdadeiro significado dessa afirmação? Já deu tudo certo. Né? Que a gente vê inúmeras vezes aí, inclusive está numa música do Padre Marcelo Rossi. Né? E a gente vai ver qual é o espírito aí dessa expressão. Será que pode não dar certo? Você está falando alguma coisa assim, já deu tudo certo. Né? E é alguma coisa que vai acontecer lá na frente, que eu vou ver aqui também. Né? Está no passado, vamos ver isso aí. Né? Mas quantas vezes deu tudo errado? Muitas vezes a gente acredita que dê certo, mas por vários motivos que fogem ao nosso controle. E vamos ver aí também como é que Deus age, interfere na realidade. Né? E como é aqui que a gente chama essa interferência de Deus numa determinada realidade, numa sequência de coisas naturais. Vamos estudar um pouquinho isso, ver como é que a gente chama isso. Né? Como é que a gente chama isso? Essa afirmação pode pôr em risco a minha fé? Pode pôr em risco a minha fé? Por quê? Porque eu posso, de repente, né, me decepcionar, porque em alguns momentos não dá certo. Né? Então nós vamos mergulhar um pouco mais nisso aí, que é um assunto bastante interessante, que a gente nem sempre aprofunda. Né? E no final, será que tudo vai dar certo? A gente fala assim: olha, no final tudo vai dar certo. E se ainda não deu certo é porque não chegou no final. Né? Mais ou menos. Né? Muitas vezes no final a coisa dá errada. Tá certo? A coisa dá errada. Né? A coisa dá errada. Vamos adiantar aí. Muitas vezes, então, na ansiedade e no desejo de que tudo corra bem, a gente diz isso. Né? A gente, num certo otimismo, devemos ser otimistas? Claro. Deus está do nosso lado?
Tá. Né? E muitas vezes a gente diz, se Deus está do nosso lado, quem é que está contra nós não vai vencer. Agora, aquilo que eu estou pedindo, aquilo que estou sentindo como uma necessidade naquele momento, né? Será que é o melhor para mim? Será que eu tenho essa visão do todo ao longo do tempo, né? Para que isso dê certo? E aqui a gente pode pensar em várias situações, né? Muitas vezes, situação de um emprego, por exemplo, né? Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Vou conseguir um emprego? Né? Já deu tudo certo? Não, vamos rezar aqui, já deu tudo certo. Às vezes pode ser uma situação, por exemplo, de saúde, né? Olha, a pessoa vai passar por uma cirurgia, a gente sabe que as cirurgias tem um certo risco, tem que assinar lá, né? Tem que assinar a cirurgia que você está ciente dos riscos, etc, né? E aí você diz, já deu tudo certo, né? Outras vezes são casos em que a gente precisa passar por uma prova, fazer um exame na escola, já deu tudo certo, né? Talvez isso nos ajude aí, né, nesse desejo, acalmar um pouco a ansiedade, né? Pode nos ajudar, né? Deus pode ali nos acalmar, fazer com que a gente fique mais tranquilo e facilite para que isso dê certo, né? Muitas vezes também é a respeito de um relacionamento, né? A pessoa que vai casar, por exemplo, pode ter alguns riscos, que pode não dar certo, né? A pessoa vai casar, ela imagina, né? Ela planeja, ela pressupõe que aquele relacionamento vai ser bom para as duas partes. E de repente no convívio, no dia a dia, né? Ou houve algum engano anterior, e de repente o casamento não dá certo, né? É claro que a ideia é sempre que dê tudo certo, né? Que dê tudo certo. Então nós vamos dar uma olhadinha, peguei a figurinha aqui pensativa, né? Que às vezes essa expressão ela é justificável. Tem sentido a gente dizer isso, né? Mas as pessoas me perguntaram exatamente isso. Mas sempre a gente pode considerar, e ela é justificável, a gente dizer isso, né? Já deu tudo certo. Será? Mas quais são as consequências para a fé? Será que eu tenho algumas consequências negativas? Será que tem alguma coisa positiva nessa expressão com relação à fé? Vamos lá. Então nós temos aquela famosa música do Padre Marcelo Rossi, já deu tudo certo, né? E aí a música diz o seguinte: não desanime não, já deu tudo certo. Você determinou. Quem determina sou eu, ou seria Deus que determina, né, as coisas, a sequência das coisas, né? Ou está pré-determinado, né? Existe uma predestinação? Está tudo predestinado? Ou será que as coisas vão acontecendo? Eu vou tomando ali algumas atitudes, eu vou tomando algumas decisões e, dependendo das decisões, as coisas podem ir para alguns caminhos que eu muitas vezes não gosto ou que gosto, né? E aí ele completa dizendo, já deu tudo certo. Não se preocupe não, já deu tudo certo. Jesus fala para a gente não se preocupar com o amanhã. E o passado já foi. Então Jesus nos orienta que
nós devemos viver intensamente o momento atual, né? Então essa questão de uma preocupação, pré-ocupação, né, é algo sempre antecipado, então que a gente não tenha, né? Se você vai extrair um dente, não vai doer 2 horas antes, 1 hora, um dia antes, 1 semana antes, tá certo? Só vai doer, né, caso doa, tem a questão da anestesia, etc. Mas se tiver alguma dor, vai ser exatamente no momento exato que o dentista estiver extraindo seu dente. Só naquele momento. Não vai doer antes, depois ainda pode ter alguma dorzinha ali, toma analgésico, etc, etc, etc. Né? Então, essa questão do preocupar-se. Né? Você não tem que se preocupar. Aqui já temos algum probleminha, né? Você não tem que se preocupar. Veja, a gente tem que se antecipar a problemas, né? A gente tem que se antecipar. Né? Uma certa preocupação é até benéfica, porque gera um certo estresse, mas a gente no estresse a gente exige mais de nós mesmos para ver as possibilidades de algum problema, de algum erro, etc, etc, de alguma situação indesejada que possa acontecer, né? Você não tem que se preocupar e nem desanimar, já deu tudo certo. Desanimar, claro que não devemos desanimar, né? A gente, aqueles que têm fé, devem ser pessoas animadas, pessoas que acreditam, né, que Deus está do nosso lado e que então a gente não deve desanimar, não deve desanimar, né? Pode descansar e somente confiar, já deu tudo certo. Aí já mais ou menos, né? Poder descansar e somente confiar, né? A fé pressupõe confiança, e aí está certo, né? Agora, pode descansar, né? Você pode relaxar, tá? Mais ou menos, né? Se a gente relaxar muito, a gente deixa a coisa aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aí a coisa vai para um lado que você não gostaria, né? Então, o descansar aí é um descansar assim meio atento, né? Um descansar meio com foco, um descansar meio que sem deixar a coisa desandar, né? Então é mais ou menos isso aí, e é o que a música nos coloca, nos propõe. Tem coisas aí que a gente vê que são bem positivas e tem alguns riscos também, e é isso que as pessoas me pediram sobre essa expressão. Vamos lá, agora aqui nós vamos entrar numa certa... Qual é o curso natural das coisas na vida? Qual é o curso natural? Então, todas as coisas, elas de alguma maneira têm um curso natural, né? A gente nasce, vai crescendo, conhece pessoas, casa ou não casa, né? Envelhece e tal. Então, e a morte, ela termina fazendo parte da vida. A morte é uma necessidade. Isso aí é meio complicadinho de entender, né? Mas daqui a pouco nós vamos ver. Né? Então, o curso natural das coisas, né? Se a gente tem alguma doença grave, etc., a ciência, ela tem a experiência de inúmeras vezes acompanhar aquelas situações e às vezes no curso natural das coisas, né, fragilidade, aí o rim para, alguma comorbidade, doenças, etc., depende da gravidade da doença, muitas vezes a pessoa vem a falecer, né? Esse é o curso natural, né? Muitas vezes também, se você não se preparou para uma prova, para um concurso, etc., etc., né? Tudo tem consequências. Você tem que ter preparado, visto qual é o programa, ter mergulhado, dedicado horas de preparação, etc. E aí você pode ser que você esteja apto a ser aprovado e passar ali naquele concurso, naquela prova.
Então você tem o curso natural das coisas, né? Tudo tem consequência, tudo tem consequência, né? E a gente costuma brincar que, dependendo das coisas, o boleto sempre vem. Se você se descuidar, né? Você tem aí durante a vida a oportunidade de estudar ou parar de estudar, trabalhar ou parar de trabalhar, viver aqui ou viver em outra cidade, outro país. Então você tem inúmeras possibilidades e escolhas e tudo isso tem consequências, né? Então existe um curso natural das coisas na vida, né? Então quando você olha uma pessoa, você olha aquela pessoa, é ela e a sua história, né? Ao longo dos anos que ela viveu até hoje. Então, se tiver alguma mazela, né, de doença, também pode ser ali uma questão genética. Outras vezes não, e a grande maioria das vezes, às vezes a genética não influencia tanto assim em determinadas doenças e você tem essas consequências na vida, né, que podem não ser boas, ou podem ser boas, se você se cuidou. É o que dizem os médicos aí na questão preventiva, né? Você se alimentou de maneira adequada, fez exercícios, tentou minimizar o estresse, etc. Tal, tem um relacionamento com amigos, tal, sua vida vai se prolongando, né? Se não, coisa pega. Então, a morte faz parte da vida? Faz parte da vida. Então, é um evento necessário? É preciso que a gente morra? É necessário para quê que é necessário a morte, né? A morte é um evento, né? Olha o que Jesus fala. É preciso que o grande trigo morra para que produza frutos. Isto é, o grande trigo, você coloca ele ali na terra, começa a regar, ele quase que começa a se deteriorar, mas começa a germinar e a partir daí nasce ali o trigo. E aí ele produz frutos, né? Então, nós produzimos frutos, né? Ao longo da vida, nós vamos tendo essa potência em nós, espiritual, de tal maneira que a morte é uma necessidade para que a gente se desenvolva, se abra para a graça de Deus na vida eterna. Então a morte é necessária. Ah, mas já? Não, ainda não, né? A gente quer prorrogar o mais longe possível essa questão da morte e todos nós devemos nos preservar a vida, né? E cada vez que a gente tem mais experiência, é uma oportunidade de enriquecimento espiritual, de tal maneira que você está, se você for conduzindo bem, está produzindo ali tesouros na vida eterna, né? Mas a morte é uma necessidade, é um evento necessário, né? Então, vamos lá. O que é um milagre? Né? Então, deu para entender aqui, né? Você tem aqui o curso natural das coisas, né? O desenvolvimento natural das coisas, e uma hora a gente vai morrer, né? A gente às vezes quer interferir nesse curso natural, a gente quer interferir, a gente gostaria de viver eternamente, mas viver 200 anos aqui, certamente o organismo se deteriora, né? Como dizem em muitos casos, falência múltipla dos órgãos, né? A pessoa acaba morrendo, né? Com idade, né? Ou outra coisa parecida também, né? Então vamos lá ver qual é a definição de milagre. É um acontecimento admirável, não é uma coisa que a pessoa, nossa, aconteceu um milagre, né? Aconteceu um milagre. Fulano ganhou a eleição, foi um milagre. Aconteceu, fulano passou no concurso, nossa, foi um milagre, né? E passou às vezes com experiência própria, se tinha uma visão diferente daquilo como consequência de algumas coisas, né? Então é algo admirável, extraordinário, isto é,
O ordinário é aquilo que ocorre todo dia, é extraordinário. Isto é algo que não ocorre sempre. Não ocorre sempre. Né? Alguém está com metástase e de repente reverter e acontecer algo extraordinário e admirável, né? E os médicos dizendo, olha, não tem mais o que fazer, vamos esperar só a reação dela. Chama a família. E quantas vezes eles fazem isso e a pessoa se recupera? Pela oração, pela fé que a pessoa teve e se recupera. Né? Mas é algo extraordinário, maravilhoso, que modifica, que rompe, altera a sequência natural das coisas. Então, aquele desenvolvimento natural iria dar uma certa consequência, tem uma certa consequência. Né? Tem gente, por exemplo, que casa, né? E de repente se transforma. Né? A pessoa tinha uma certa atitude enquanto solteiro e de repente coisa. Aí a pessoa, nossa, foi um milagre aquele casamento com a pessoa. Ela se tornou outra pessoa. Né? Mas isso nem sempre acontece. Né? Se a pessoa não é lá essas coisas antes de casar, depois de casar, muitas vezes não dá para esperar isso. Às vezes é um milagre. Né? O milagre também acontece com os pais. Os pais, muitas vezes, né, são meio assim, desligados, etc. E tal. Aí tem um filho, bom, muda tudo. Né? Parece que aconteceu um milagre. Ele houve uma intervenção, parece que houve uma intervenção divina na vida daquela pessoa que transforma ela e ela se torna diferente. Né? É uma pessoa que de desligar fica ligadíssima, preocupada, tal, e cuidando dos filhos, etc, etc, etc. Né? Uma interferência direta de Deus que surpreende a lógica humana. Então isso é um milagre. Uma interferência direta de Deus que surpreende a lógica humana. Milagre, a gente pode dizer, muita gente fala assim, a vida é um milagre. Né? A gente fala assim, chegar aos 50 anos é um milagre. Já dá tanta coisa errada que chega. Mas a gente vai, a ciência, a medicina, as precauções, etc., o estilo de vida, etc, etc. Muita gente chega aos 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Certo? Até mais. Né? Então, o milagre é uma interferência direta de Deus. A gente não, é algo que surpreende a nossa lógica, é algo que a gente não espera. Nossa, as pessoas reagem dizendo, nossa, foi um milagre ter acontecido isso. Né? A gente vê aí na internet vários acidentes que batem, não sei o quê, pessoa espremidinha lá no canto, o carro bate na árvore, lá, e não acontece nada com a pessoa. Nossa, isso foi um milagre. É realmente a coisa natural, né, seria ela ficar ali, no mínimo, quebrar alguma coisa. Né, e de repente ela sai andando. Foi um milagre, algo extraordinário que não acontece todo dia, mas muitas outras pessoas morrem. Aí só fala, foi por acaso? Foi por acaso aquilo? Muitas vezes é difícil acreditar que tenha sido por acaso. É difícil que tenha sido por acaso. Uma coisa ou outra pode ser, mas outras vezes a gente percebe que pode ter havido uma interferência direta de Deus. Mas Deus interfere diariamente na nossa vida para ser um milagre? Não. Deus nos fez aqui para a gente ir se virando, a gente ir de acordo com as nossas atitudes, etc. Aí a gente sofre ou fica alegre, né? É assim a coisa, caminha assim. Né? Vamos lá. E quando o milagre acontece? Né? Bom, em primeiro lugar, numa situação de sofrimento, de dor ou perigo. Então, o milagre é um socorro de Deus na vida do ser humano, em que ele vem ali naquele momento em que é muito necessário haver uma interferência divina para reverter aquela situação que acabaria em sofrimento ou em algum mal. Então,
é isso aí o que ocorre, né? No caso do milagre. Então, o milagre acontece nesse contexto aqui. Depende também da profundidade da fé. Pessoas de fé, que têm fé. Quantas vezes Jesus disse lá nos evangelhos? A tua fé te salvou. Ele não fala que ele salvou. Foi ele quem promoveu aquele milagre. Mas a tua fé te salvou. Né? Então, a fé promove de alguma maneira, faz parte do milagre. A fé faz parte do milagre. Depende também da fé da pessoa ou da fé de quem está intercedendo. Mãe, pai, né? Continuamente intercedem junto a Deus pela saúde dos filhos, pela vida, pelo que está acontecendo, etc, etc. Né? Então depende, sim. Temos a intercessão de terceiros aí, né? Pode ser na igreja, na comunidade, rezando juntas. É uma força incrível ali que pode promover uma interferência de Deus e aí você tem um milagre. Né? Você tem essa participação de Deus na vida humana aí, alterando aquilo que seria um curso natural. Né? Tem aquela questão do paralítico na casa de Pedro, lembra? Estava uma multidão ali e tal, e os amigos, tinha ali um amigo que era paralítico e o amigo não tinha como ir lá até Jesus. Né? Aí os amigos falaram, não, peraí, vamos pegar aqui umas cordas, pega aí a sua caminha aí, né? Subiram no telhado com um amigo, abriram o telhado da casa de Pedro, né? E desceram. Quando Jesus viu aquilo, quer dizer, uma pessoa só faria aquilo porque tinha fé em Jesus Cristo, que tinha fé em Deus. Senão não faria tudo aquilo, arrumando aquela encrenca até com Pedro, que abriu o telhado do Pedro lá. Né? Então, vejam, nós temos ali, Jesus vai promover o milagre ali do paralítico, né, que ele sai andando, pega a caminho e sai andando, mas também pelos amigos, a fé daqueles amigos que acreditaram, falaram, não, esse homem aí ele é especial, esse aí é o Filho de Deus, esse aí é o Messias, vamos lá que você vai melhorar. Né? Então veja, ali você tem uma confiança de que vai dar certo. Né? Então essa é uma parte que a gente... Agora, não fala já deu tudo certo, fala vai dar certo, vamos acreditar, ele pode. Né? Então é assim a coisa. Né? Também Deus pode interferir mesmo sem ninguém pedir. Mesmo sem ninguém pedir. Né? No caso de Lázaro, lembra do Lázaro, da Marta Maria? Né? A Marta Maria diz, olha, o Lázaro está doente, mas muito doente. Né? E aí Jesus estava lá sendo perseguido, estava sendo, né? E Jesus tinha fugido de lá, né? De Betânia, né? Próximo a Jerusalém, tinha fugido de lá. E aí Jesus, fala, aí ele vai para lá, e os apóstolos, eles estão querendo te matar. Ele falou, não, vamos para lá, mas só que demoraram para chegar lá. Quando chegaram lá, já tinha morrido fazia 3 a 4 dias, né? E aí eles quando chega lá, Lázaro estava morto, e as irmãs falaram, se você tivesse chegado antes, né, pode ser que tivesse, Jesus, olha, para Deus nada é impossível, ele não está morto. Né? E aí promove ali um grande milagre. Tinha fé de Lázaro? Não, ali ele estava morto. Né? Tinha fé delas? Também não, porque ela já não acreditava mais. Falou, bom, já morreu, enterramos, etc. Ela já não falou, bom. Aí falou, não, ele vive, ele vai viver. Aí falou, eu sei que na ressurreição eles já tinham tido esse conhecimento de Jesus. Na ressurreição ele teria uma vida nova. Mas só isso. Aí Jesus falou, não, agora. Vamos lá. Abre aí. Né? Então veja. Sem ninguém pedir, nós temos uma interferência de Jesus, que é Deus, e do Pai, né? E do Espírito. Né? A Trindade está sempre junto ali. Tudo bem. Vamos lá. Na oração do Pai Nosso, né, Jesus nos ensinou a rezar assim.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então veja, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Né? Isto é, pode ser que sim e pode ser que não. Depende do Senhor. Então, quando eu entro com a minha expressão, no caso da expressão, já deu tudo certo, e o verbo está no passado, já deu tudo certo, fique tranquilo. Né? Para uma ação que acontecerá no futuro, já deu tudo certo, mas para alguma coisa que está acontecendo que virá acontecer brevemente, ou no futuro. Né? Esta construção se sustenta? Essa é a pergunta. Então, a gente pode até dizer, olha, que dê tudo certo, Senhor, né? Que viva, ou que dê tudo certo, que esse casamento seja para o bem, ou que dê tudo certo, a viagem dê tudo certo, que dê, né? Mas o já deu tudo certo entra num certo conflito com essa construção do Pai Nosso que Jesus nos fez aqui para rezar, que a gente fala, seja feita a vossa vontade. Coloca ali nas mãos de Deus. Né? É claro, como eu falei, vamos tirar aí um momento de desespero, de ansiedade, e a gente dizer, olha, já deu tudo certo. Né? Tentando animar as pessoas. Deu para entender, né? Esse paralelo aí que eu fiz. Pode ocorrer consequências negativas para a minha fé? Vamos ver. Se eu começar a achar, não, já deu tudo certo, tranquilo, fique tranquilo, já deu tudo certo. Né? Vamos ver como é que é isso aí. Se eu digo, já deu tudo certo e de repente as coisas não aconteceram como era esperado, a tendência de muitas pessoas é entrar em conflito com Deus, como ocorreu muitas vezes com o povo de Israel. Então o povo de Israel achava que eles iam vencer batalhas, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Por quê? Porque Deus era o Deus de Israel, o Deus que os amava, etc, etc. Então seria sempre assim. Né? E se eu entro de uma maneira muito forte nessa expressão, não, já deu tudo certo, tranquilo, hein? Fique tranquilo, porque já deu tudo certo. Aí se não der tudo certo, que pode não dar tudo certo, eu posso entrar num conflito com Deus. Mas peraí, mas eu estava achando que pela minha fé, que ia dar tudo certo, mas não deu. Mas como é que é isso? Eu posso começar a questionar a minha relação com Deus. Né? E ficar aí, posso me decepcionar com Deus. Aí não deu certo. Nossa, rezei tanto, pedi para as pessoas rezarem e não deu. Né? Então, algumas pessoas, não estou dizendo todas, né, que não têm essa visão mais ampla, uma fé mais amadurecida, elas podem entrar nesse conflito, nessa decepção. Então, quando a gente falar isso para outras pessoas, nós temos que tomar algum cuidado, porque podem ser pessoas que ainda estão caminhando ali na fé e de repente não entendem, mas fulano falou que já era para dar tudo certo e agora não deu. Como é que é isso aí? Né? Fé, antes de tudo, é confiar em Deus. A confiança fica abalada, é porque o confiar é falar, ó, tranquilo, já deu. Mas de repente, confiança, fé, se a fé fica abalada, a confiança também. Né? Tem uma estreita relação entre fé e confiança. Outra questão nesse processo, e se acontecer mais de uma vez, aí é que começa a complicar com isso. Né? Eu posso me afastar da realidade espiritual e material. Posso começar a me afastar dessa realidade se eu entro nessa lógica aí. Né? A fé, ela é uma luta constante, que muitas vezes dá certo ou não. Por justiça, pela preservação da vida. Tem que lutar pela vida, sim, em todas as instâncias e junto a Deus. E pedir. Isso aí é verdadeiro. Pela evolução espiritual. E pode-se cair na tentação de uma acomodação e acabar deixando o essencial de lado. Se eu começo a achar que já deu tudo certo, etc., tudo já deu certo, eu começo, na verdade, ter um certo afastamento de Deus, mesmo dando certo ou não. Né? Por quê? Porque a fé é luta. A fé é luta constante.
posso caminhar para o rumo do individualismo, isto é, eu me voltar cada vez mais nessa relação apenas com Deus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, né? Já deu tudo certo. E esquecermos que a luta pressupõe uma ação conjunta, comunitária, de esforço mútuo. Então, a luta é da comunidade reunida. A luta é de todos nós, não uma relação apenas pessoal. Ela é pessoal, mas também muito mais. Jesus criou a comunidade cristã, apóstolos, a barca, a comunidade cristã, a comunidade daqueles que têm fé, a comunidade daqueles que têm, né? Eu posso também correr um risco aqui eu já falei, né? Já deu tudo certo, já está pré-determinado, que não há nada que eu possa fazer para mudar a situação. Eu posso me dar uma acomodada ali, achar, não, está tudo certo já, e de repente, se você ficasse mais atento, você poderia ver que tem alguma saída ali, né? É preciso que a gente confie que o Espírito vai nos ajudar e vai nos iluminar para fazer com que a gente encontre alternativas e saídas. Muitos podem transferir para Deus a responsabilidade pelas próprias escolhas e ações. Então, colocar tudo na mão de Deus, né, pode fazer com que eu me acomode, com que eu transfira para Ele tudo e dizendo, bom, Deus resolve tudo, deixa Ele aí, tomar uma cerveja ali. Né? Não é isso. Não é isso. Então, minha gente, só para a gente concluir aqui, a nossa fé, ela é uma jornada complexa. A nossa fé é uma jornada, é uma caminhada junto de Deus, Espírito Santo, junto a Jesus Cristo e junto com um ajudando e colaborando com o outro. Cheia de dúvidas. Fé tem dúvida. Será? Né? Tem dúvidas. Por quê? Porque a gente não enxerga o todo. Deus enxerga o todo a longo prazo, mas a gente não enxerga o todo. Né? Questionamentos. Nós questionamos, porque muitas vezes não entendemos direito a palavra. Então, a gente faz questionamentos aqui para ver como é que é isso. Né? Desafios, que não é nada superficial. Aqui seria e não é nada superficial, né? E não pode ser simplificada. A fé, veja, tivemos Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Antônio, Santa Teresa d'Ávila, né? Grandes pensadores a respeito da fé, né? E da complexidade da fé, do amor de Deus, da relação entre Deus e o ser humano. Então a gente, ela não é tão simplesinha assim não. A nossa fé é uma relação viva e vibrante com Deus, que nos leva a agir no mundo, a agir, a ação, né? No mundo, e a construir um futuro com mais felicidade, mais justiça e fraternidade para todos. Então isso exige esforço, exige fé, acreditar que isso é possível, acreditar na presença de Deus em nossas vidas, de tal maneira que a gente viva realmente em Cristo, com Cristo por Cristo. Né? É assim que a gente aprende. Então, que Deus nos ajude. Muito obrigado pela paciência. E eu estou aberto. Né? Quem quiser me mandar, mande aí, por favor, mande aí novas ideias, alguns insights, aí, alguns pensamentos de o que podemos desenvolver para compreendermos mais e melhor a nossa fé. Então vamos rezar, encerrando aqui o nosso encontro. Então, Deus de amor e misericórdia, nós vos agradecemos pela vossa presença e pela vossa graça. Que o Senhor continue em nossos corações, em nossas vidas, fazendo com que compreendamos mais a vossa palavra e que jamais percamos a fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.